Intolerância religiosa é um termo que descreve a atitude mental caracterizada pela falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar diferenças ou crenças religiosas de terceiros. Pode-se constituir uma intolerância ideológica ou política, sendo que ambas têm sido comuns através da história. A maioria dos grupos religiosos já passou por tal situação numa época ou outra. Floresce devido à ausência de tolerância religiosa, liberdade de religião e pluralismo religioso. Realizamos algumas entrevistas com líderes e membros religiosos para sabermos o seu ponto de vista a respeito desse cenário religioso em que se passa nos dias atuais. Bom, boa tarde, Meu nome é Pastor Marcelo, eu sou da Igreja Batista Shema e eu sou vice-moderador da nossa igreja. Certo. A primeira pergunta que eu tenho para o senhor é: o senhor já sofreu algum tipo de preconceito por conta da religião? Não. Preconceito propriamente dito, não. É bem verdade que tem algumas pessoas que ainda colocam, o evangelho como algo assim que não aceitam, né? Certo. Mas tirando isso, assim, eu acredito que até hoje eu nunca sofri nada que me causasse constrangimento. Certo, Até certo. porque também eu faço por onde respeitar as outras religiões e assim as pessoas que eu conheço, as pessoas que chegam aqui na minha loja, elas também têm essa sabedoria, e esse respeito para com a minha pessoa, não só como profissional, mas também como cristão. Você simpatiza ou tem empatia com alguma outra religião? Não, a gente deve só apenas respeitar, a crença de cada um, e independente de qual religião a pessoa seja. Você tem que aceitar de outra qualquer forma, de que ela venha aceitar a nossa religião. Gente, estamos aqui com o pastor Flávio Façanha e eu vou fazer algumas perguntinhas para ele sobre a intolerância religiosa. Pode se apresentar aí. Meu nome é Flávio, eu trabalho aqui na Comunidade das Nações, sou pastor aqui e acompanho jovens de 20 a 28 anos. Amo o que eu faço e quero que vocês fiquem bem à vontade, podem perguntar à vontade, eu vou responder da melhor maneira possível e sendo o mais sincero possível. Como você vê esse cenário intolerante contra a religião? A gente tem discutido muito nas redes sociais e até eu tenho me pronunciado bastante sobre isso, Eu vejo um lado, uma minoria que se posicionou e quer seus direitos. Eu acho que quanto a isso está tudo bem, precisa ser respeitado. Mas ela parece não respeitar também as outras manifestações de opiniões e principalmente sobre a religião. Eu vejo hoje o evangelho como um todo sendo muito batido, sendo muito maltratado. E a pessoa de Jesus, que não tem nada a ver com a intolerância de outras pessoas, tem sido muito agredida. Então isso é algo que eu realmente abomino, como eu abomino qualquer tipo de intolerância com outras religiões e com seus personagens, vamos dizer assim, Maomé, seja quem for, Buda, seja quem for. Então eu abomino todo tipo de intolerância. Agora, falar de intolerância sem falar de, como eu posso dizer, de passar a mão por cima do que está errado, enfim. Algumas pessoas acham que não ser intolerante é aprovar todo tipo de atitude, de ação humana. Eu não sou intolerante, mas para mim existe o certo e existe o errado. E qual é o parâmetro? A Bíblia. Entendeu? Como você acha que esse cenário de preconceito poderia mudar? Tendo respeito de todas as partes, do cristão, do evangélico, católico, seja quem for, do maconheiro, da lésbica, do homossexual, tendo respeito. Como é que eu respeito? Deixando as pessoas escolherem a sua forma de viver, O evangelho, de verdade, ele não impõe nada a ninguém. Ele não pode impor. Existe uma porta de entrada, vamos dizer assim, do cristianismo, que é a conversão. E quem faz essa conversão? Eu? Você? Não. A gente crê que é o Espírito Santo que faz. Então, quem convence o homem de estar errado ou não, vou usar uma linguagem bíblica, quem convence o homem de pecado é o próprio Espírito Santo. Eu não posso impor isso à sociedade, eu não posso impor isso às pessoas, entendeu? Então, como é que a gente melhora isso? Respeitando as decisões das pessoas. E isso dos dois lados.
Os casos de discriminação religiosa no Brasil chegaram a 210 no primeiro semestre desse ano, segundo o Ministério dos Direitos Humanos registrados com denúncias por meio do Disque 100. Ao longo de todo o ano passado, foram 537 casos de agressão por intolerância religiosa. A Constituição brasileira determina que o Estado é laico, mas assegura que nenhum cidadão seja alvo de discriminação por conta da crença. Condenados podem pegar de 1 a 3 anos de prisão e pagar multa. Dos casos registrados em 2016, 26,19% das vítimas eram candomblecistas e 25,79% eram umbandistas. Mas a intolerância ainda atinge diversas religiões. O termo religião surge com um propósito de unir as pessoas. Como você vê esse cenário intolerante contra a religião? É bem, assim, é bem complexo, né? Assim, as pessoas, hoje elas perderam os valores em si, então acabam brigando por coisas bestas, coisas sem importância nenhuma com a religião. Cada um opta pelo que acredita ser, né? Deus está em todos os cantos, não é porque eu seja religião A ou religião B que eu tenha que deixar de gostar ou não gostar da pessoa. Acho que isso vale para cada um. Cada um aceitar que Deus existe, independente do local onde ele esteja, Deus é assim. Isso é um grande problema na nossa política atual, né? Porque nós temos hoje um efeito muito preocupante referente até aos próprios jovens hoje na nossa própria igreja, né? Como há essa divisão, a igreja ela tem várias divisões, né? Dentro das próprias pastorais existem essas próprias divisões, né? E hoje no nosso cenário político está um pouco muito crítico referente à formação do jovem na escola, né? Com essa intolerância de dizer que religião A é religião B apoia religião C não apoia a religião B, e aí fica nesse embate, e isso hoje é muito prejudicial, né? Principalmente para a gente que está iniciando uma caminhada na nossa vida, na nossa igreja. Olha, eu vejo com muita tristeza, tá? Eu acredito que o nosso país é um país livre, onde todos têm a liberdade de expressar a sua fé. Então, eu não vejo razão, não vejo motivo para que as pessoas venham estar se agredindo em relação a essa questão de crença, tá? Não concordo com a tese de que todos os caminhos levam a Deus. Eu acredito que Jesus Cristo, ele deixou apenas um caminho, tá? Mas a partir do momento que as pessoas começam a se degladiar para tentar convencer ou impor a sua fé em outras denominações, isso cria um cenário muito triste, tá? Um cenário que não é esse o cenário que Deus se agrada, tá certo? Para o seu povo, tá? Então todos somos livres, temos o livre-arbítrio, tá? Então a gente tem que respeitar. Eu me entristeço quando eu vejo pessoas aí literalmente se agredindo verbalmente, e até casos que as pessoas chegam até às vias de fato para impor aí a sua fé, achando que a sua fé é a única, tá? Mas Deus é único, tá? Agora só existe um caminho que leva a Deus, que o próprio Jesus ele deixou escrito, que eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, é isso que eu penso.